Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no estúdio da Jabuticaba fazendo uma gravação com o Marcelo Alves, conhecido por muitos como Celão Pancinha, fisioterapeuta há mais de 25 anos e é conhecido aí por, vou falar na minha linguagem, desentortar as pessoas, ajudar a curar, a melhorar. Então eu fui atendido pelo Marcelo e ele me ajudou. Eu tinha fortes dores na lombar, por conta de uma hérnia, e ele ajudou aí e melhorou muito, assim. Então tenho essa gratidão aí pelo trabalho dele. Marcelo, obrigado pelo papo, por topar aí a gente fazer essa conversa, você contar um pouquinho e falar para as pessoas sobre a sua profissão, né, o seu ofício, e também dar dicas para quem talvez sofra de dores. Obrigado. Como é que está sendo para você estar aqui, e seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Bom dia a essa equipe que com muito pouco contato eu vi assim maravilhosa. Eu gostei muito do entrosamento das pessoas com que eu vi aqui, né? E eu estou deslumbrado. Talvez uma pessoa na minha condição não faria esse tipo de comentário. Por esse enorme estúdio, por essa luz, por esses efeitos e por ter sido tão recebido por essa galera aqui. Como eu falei para você, é a primeira vez com 52 anos que eu faço um podcast que, né, na pandemia, diretores de corrida, até um pouco da galera da parte científica, vamos fazer uma live, vamos fazer alguma coisa digital, e eu sempre dando uma esquivadinha, tanto que é a primeira situação, a primeira ferramenta que eu estou fazendo, e verdadeiramente eu não poderia estar fazendo com uma pessoa melhor do que você, Vitor, porque, como você falou aí no início, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, né? E agora trabalharmos, porque você já teve a oportunidade de conhecer o meu trabalho, e eu fui muito feliz de ter aliviado em você uma dor física, que é uma coisa que atrapalha o nosso trabalho, né? E sem nenhum tipo, vamos dizer, de alta motivação. Eu estou fascinado de estar aqui, cara. É uma sensação fantástica de estar aqui. Muito legal mesmo. Maneiro, Muito cara. legal. Fico muito feliz de ouvir Muito isso, cara. legal, Que mas bom que muito você tá legal curtindo. mesmo, cara. É uma situação bacana demais. A Camila ali tirando fotos minhas, eu tô assim, super um pinto no lixo, cara. Que bom, que bom. Espero que seja uma conversa muito legal aqui. Vamos trocar. Vamos trocar. E O que a gente puder aqui deixar como troca, uma mensagem para quem precisa do que a gente tem de positivo para falar, a gente está aqui para isso. é isso aí. Vamos nessa. Então, me conta, Marcelo. Vamos começar pelo início, cara. Por que você resolveu virar fisioterapeuta? Assim, que momento que bateu esse estalo aí? Vou trabalhar com isso. Bem, vindo bastante do início, eu queria escolher sempre alguma coisa que mexesse com o corpo. Tanto que no mesmo ano que eu prestei vestibular, eu também prestei vestibular para educação física. E no mesmo ano eu fui aprovado nas duas cadeiras. E a minha avó, que já não encontra-se aqui nesse plano, ela com uma sabedoria de vida falou assim para mim: mas meu filho, nós não vamos ter condições de ter uma academia, faça fisioterapia. E eu sou suspeito para falar do presente divino que é ser fisioterapeuta, com toda a visão e importância de outras profissões, né? Tudo gira em torno de uma profissão. E ter sido fisioterapeuta, ter me formado em fisioterapeuta, me fez vivenciar um trabalho. Eu não posso dizer para você que não cansa, né? O trabalho, existe uma condição braçal, além de uma condição mental, uma condição braçal. Mas me fez, acima de tudo, querer ajudar as pessoas. E uma coisa legal é que essa condição de ajudar as pessoas, eu acho que o universo, ele verdadeiramente foi muito generoso comigo, porque eu vim resolvendo as questões que vinham para mim. O indivíduo vinha com dor na orelha, o indivíduo vinha com uma dor no dedo.
E aí, através de condutas da própria fisioterapia, por ter estar sempre ligado ao esporte, saber que às vezes esticando ali pode melhorar aqui. E aí foi isso que me fez optar aí por ser fisioterapeuta aí. Como você falou aí, fevereiro fez 25 anos que eu faço isso 10, 11, 12. Ontem eu fiz 13 horas isso. 13 horas ontem. Ontem foi um dia bacana de trabalho. Ontem, de forma contínua, foram 13 horas reabilitando vidas, cara. Cara, que maneiro. Muito legal. É legal, sim. É muito legal. Você vê ali a melhora na hora, né? Muito, muito recompensador. O propósito já está na própria profissão, né? Sim, sim. E a astrofísio? Me conta, assim, como é que surgiu a astrofísio e esse atendimento? Você resolveu tinham muitos caminhos, né, dentro da fisioterapia que você poderia ter. E você resolveu, não, vou ter consultório, atender as pessoas, tratamento individual, personalizado. Como é que foi que surgiu? A astrofísio foi uma vivência que muitos pacientes mais próximos ficavam falando comigo. Não pensa em abrir um espaço, uma coisa mais, vamos dizer, privativa para o paciente, que o cliente se sinta mais à vontade. Eu tenho um trabalho, Vitor, muito diversificado. Então, eu reabilito também seres humanos que fazem a tentativa de redução de peso via cirúrgica. Então, várias mulheres que precisavam fazer uma fisioterapia para reabilitar um emprego de prótese. Vários homens também que fizeram uma lipoaspiração HD. Então, realmente, o trabalho feito num lugar mais privativo me dava essa condição de um melhor trabalho ainda. E respondendo assim a sua pergunta, a astrofísio ela veio que meio de repente. Eu verifiquei esse espaço no centro do Rio de Janeiro. Eu já possuía... a gente nunca possui tudo. Eu possuía um pouco mais do que o material básico para se começar, sobre eletroterapia, sobre mecanoterapia, que são as condições dos halteres, que são as condições das caneleiras, o maquinário, né? E o mais importante que eu acho que é o amor de você querer trabalhar com a mão, de você tentar verificar uma necessidade de afrouxar o que está apertado, ou você, na minoria dos casos, você tentar dar estabilidade, você fortalecer o que está instável. A fisioterapia, ela gira um pouco nesses dois binômios. É claro que dentro de cada situação tem suas particularidades. E aí a astrofísio veio nessa condição. E o ato de eu ter entrado dentro que eu agora posso dizer para você o que eu falo da astrofísio, eu botei na minha vida que a astrofísio é o espaço multifuncional, cara. Maneiro. E quando eu entro ali, eu acho assim, caramba, ficou um pouco não, ficou bem melhor do que nesse início eu poderia imaginar. Melhor em que sentido? Melhor das pessoas se sentirem acolhidas, né? Eu tentei fazer um lugar que as pessoas esperassem, com um café que as pessoas possam beber. Eu vou ser, sim, muito sincero aqui nesse nosso bate-papo, né? De tentar responder aquilo que você for me perguntar bem na íntegra. E o nome foi de um e-mail. Que eu te perguntar, o nome astrofísio, como é que foi a criação? O nome foi de um e-mail que eu tive, você acredita? Eu tenho até hoje, que eu já não uso mais, em um provedor aí muito lá antigo, um e-mail chamado Astronildo. Era esse e-mail que... por quê? Não me lembro. Isso deve ter 30 anos que eu cadastrei esse e-mail. E aí do Astronildo veio o e-mail atual que eu uso hoje para tudo. astrofisio@hotmail.com. E do astrofísio veio o nome da clínica. E eu passei a fazer uma camisa com o nome da clínica. E aí veio um amigo, um grande profissional na área do designer que me fez o logo. Então, saiu dessa condição o nome da astrofísio. Muito legal, hein, Marcelo? Legal ter essa questão particular, individual sua. Sim. E essa relação. E qual foi o momento, assim, cara, que... Beleza, você escolheu a profissão, começou a trabalhar, mas que
cara, você percebeu assim que, pô, eu nasci pra isso, essa realmente é a coisa que eu curto passar o meu dia fazendo. Teve um momento? Ah, eu acredito que tenha tido, sim. Talvez eu não consiga me lembrar aqui o verdadeiro estalo. Quando você começa a estudar alguma coisa, você já tem uma certa vontade, né? E eu, graças a Deus, eu não tive a dúvida no decorrer do processo. E, como eu te falei antes, os resultados com que eu levava para o meu cliente, para a pessoa que, na verdade, sentia algum incômodo, veio me fazendo ficar cada vez mais envolvido nisso, né? Com muita ética profissional, hoje eu escuto: ah, eu já fiz muita fisioterapia, eu tô vindo aqui porque o senhor foi muito indicado, né? Talvez isso não seja uma coisa muito boa para escutar no início, mas hoje é um desafio que é positivo para mim. Quando a pessoa chega para mim, eu já fiz alguns trabalhos e não deu certo, eu tento pesquisar um pouco mais, não só na parte teórica, como esse indivíduo caminha, como que ele se senta, como que ele pode dar um pouco mais de sobrecarga de um lado que ele está referindo dor, né? Então esse estalo veio com os resultados com que eu tive dentro do meu trabalho, né? 10 pessoas foram lá e, não vem ao caso números, 8, 9, ou quem sabe as 10, resolveu, talvez não de uma totalidade o seu trabalho, o seu problema, a sua casuística, mas de uma forma que ele nunca antes tinha resolvido, entendeu? Maneiro. E aí, essa era a próxima pergunta, assim, o que que você acha que faz você conseguir ter esses resultados tão expressivos, né? Eu já tinha feito fisioterapia algumas vezes, realmente seguia com dor. E você consegue ali, de alguma forma, fazer algo diferenciado que alivia a dor, né? A que você atribui isso aí? A sua técnica, a experiência? Conta um pouquinho sobre isso. Nossa, que pergunta inerente e bacana. Por exemplo, tratando-se de coluna, na maioria das vezes, não vamos entrar muito aqui na parte científica propriamente dito, mas na maioria das vezes você vai ter uma compressão daquelas estruturas que vem ali, que a gente pode fazer um outro bate-papo depois e adentrar um pouco mais sobre isso. Mas dentro das situações osteomioarticular, dentro de ligamentos de músculo e até osso, tratando-se no seu caso que foi a coluna, muitas das vezes, querido, essa estrutura ela está comprimida. Então, com toda a qualidade que você tem de um bom maquinário, de uma boa eletroterapia, você trabalhando com a tentativa de decoaptar isso, de tirar, é porque talvez você não lembre, mas de todas as várias condutas que eu fiz com você, sempre nós vamos tentando tracionar, separar essas superfícies ósseas uma do outro, porque ali vai girar líquidos, fisiologicamente falando de uma forma sucinta, líquidos sinoviais que vai reduzir esse atrito. Se o osso tiver uma ponta para fora, um osteófito que esteja espetando alguma coisa, quando você libera essas espetações, não vai existir mais. E o indivíduo vai gerando mobilidade. Porque uma coisa muito importante que tem que ser dito aqui, o movimento muitas das vezes traz alívio na dor. Quando um tecido não está fraturado, quando não tem um rompimento do tecido ósseo, quando você mobiliza, você tem verdadeiramente um alívio da dor. E o inverso é verdadeiro, Vitor. Quando você traz a imobilidade, aquela articulação ela se torna mais dolorosa, entendeu? Então, o que acontece? Quando você movimenta, você reduz a dor. Quando você não movimenta, você pode reduzir a dor. Existe um dado independente do autor sobre artrose. Ela melhora com o movimento e ela piora sem esse movimento. Então, por isso que é importante sempre essa capacidade de você trabalhar com a movimentação. Muito bom, muito interessante isso, ver de forma técnica como é que você faz para destravar, né? Sim, sim, sim.
E, cara, qual foi o caso mais desafiador que você já atendeu? O que que você aprendeu com ele, assim? Tem algum que tiver em mente? Ah, querido irmão, existem vários casos. Eu vou citar um presente que estou vivenciando agora. Uma paciente, antes de responder a pergunta, tem que ter fisioterapicamente uma empatia muito grande para com que o trabalho dê certo. Eu não posso dizer para você se possa ser algo divino, algo espiritual. Eu acho que vão ter seres humanos que vão sentar aqui, que a sua equipe vai se sentir mais à vontade, outros nem tanto. E dentro da fisioterapia, isso é uma coisa que exerce uma grande importância. Você ter uma afinidade com o indivíduo. Isso, na maioria das vezes, sempre acontece. Até porque tratar das pessoas é uma coisa muito bacana. E essa paciente que eu estou colocando em questão, de início ela já teve essa situação. Essa paciente trata-se de uma mulher de 60 anos que teve uma cirurgia bariátrica e no decorrer do seu decurso ela apresentou um câncer no intestino. Eu comecei a atender ela há 3, 4 semanas atrás no INCA. Já teve uma força muito positiva que foi um outro cliente que trabalha comigo, que é muito próximo a essa paciente, ter indicado o meu trabalho. E eu me lembro que no quarto, na primeira vez que eu entrei lá, esse aí não teria outro melhor para te colocar aqui nessa missão. Inclusive, tanto a minha paciente que eu trabalhei e que indicou essa são militares, né? Então tem sempre essa coisa, não tem um outro cara melhor para essa missão. E eu fui fisioterapeuta como oficial do Exército Brasileiro durante 9 anos, né? Isso foi um trabalho que agregou muito na minha vida, não como profissional apenas, como pessoal. Então esse caso, quando eu entrei na segunda vez dentro do INCA, essa paciente ela encontrava-se toda monitorada e toda invadida por situações que precisam favorecer a vida. Que situações foram essas? Uma traqueostomia, um furo na garganta para que se entre ar para se respirar. Uma sonda pelo nariz que dava alimentação. E uma bolsa que faz com que o volume do intestino seja colocado para fora, que é uma colonostomia. Muito debilitada no leito, mas foi muito nítido da minha cabeça a segunda para a terceira vez que eu fui lá. Não foi da fisioterapia, não sei. O que ela pôde levantar, porque uma coisa era muito importante também. Ela estava sempre lúcida. E a empatia de você se colocar no lugar daquela pessoa, hoje nem tanto, mas trabalhei muitos anos com terapia intensiva. Chefiei serviços de terapia intensiva como chefe de fisioterapia de bons hospitais no Rio de Janeiro, tanto privados como no Exército Brasileiro, sendo chefe da terapia intensiva. Então, o manejo é muito importante de você virar aquele paciente, de você saber como você vai encontrá-lo. Aquela articulação está 8, 10 horas parada, ela precisa ser movimentada aos poucos, acessoriamente, para com que você consiga um ângulo de movimento, porque inicialmente vai trazer desconforto, é uma coisa negativa para o início de uma terapia, em um paciente crítico falando. Então essa pessoa, esse caso, essa paciente, respondendo diretamente a sua pergunta, foi uma situação e está sendo bastante bacana de se fazer e um caso com que hoje atendo essa paciente em casa, em um período muito curto, eu já vejo ela na casa dela, residente do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, em uma cama hospitalar, mais nada. Não tem mais nenhum tipo de hóstia ou de furo, já fechou, já está conseguindo movimentar todos os membros de forma ativa.
eu sinto que cada vez com que eu vou lá, eu consigo, dentro da fisioterapia, trazer uma força meio que vital também. E eu falo para ela, esse momento é o momento mais importante da sua vida. Quando pedir para levantar a perna, tira a força do além, levanta a força do além, para com que você possa se restabelecer. Não deixa passar 10 dias para com que você possa fazer em 5. Para você começar a movimentar o seu braço, para com que você saia dessa cama, para com que você caminhe, para com que o seu corpo responda cada vez melhor àquele papo que tivemos ao movimento. Nós, seres humanos, fomos feitos para nos movimentarmos. E esse caso é bastante atual, dos diversos com que eu tive, né? De uma fratura de um major também, que era paraquedista no Exército Brasileiro, que caiu, um pedaço de pau na perna. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou... 3 meses já não tem mais ângulo. Eu falei, como é que vai fazer? Esses ligamentos todos aderidos. Então eu falei, pô, se eu aquecer, se eu colocar uma fonte de calor, essa estrutura maleável vai ficar mais fácil para com que eu possa. Então eu trabalhava de vários ângulos, de várias formas, e esse cara saiu completamente fletido com a perna. O que era uma... Como é que se chama no Exército? Ele ia se reformar, ele conseguiu, dentro da sua licença, estar apto ao trabalho ativo. E foi um cara que me marcou bastante. Era um major do Exército, gostava muito de mim e eu dele. São vários casos. Esse que eu te contei agora foi o mais atual e está sendo bastante desafiador fazer. É um trabalho com muito propósito, né? Realmente ali, que tem uma dedicação, né, de ajuda muito interessante. E você tem um aspecto também que eu acho que é muito interessante, que você atende pessoas de todos os perfis, que me parece Sim. de todas as idades. É isso? Fala um pouquinho assim, como é que os seus clientes, ele é diverso assim como parece? Você atende pessoas de todos os perfis, uma pessoa que quiser, que estiver escutando, pode ser atendida por você? Como é que é essa sua divisão de perfis de clientes? Mais uma super pergunta, hein, cara? Mais uma super pergunta. João, ele estudou o caso, hein, João? Ele veio com umas perguntas e que meio que vestiu o meu perfil. Eu tento hoje, sem querer, ou eu quero, ter um público, uma carteira de clientes que é diversificada. Sobre a idade. Fisioterapia não tem muita coisa a ver com o que trabalha, com o gênero, com a crença. Tem a ver da estrutura anatômica. É magro ou é gordo? É alto ou é brevilíneo? Tem uma vida sedentária ou não? E uma coisa que vai virar diante da tua pergunta. A idade cronológica. Somos plantas, né? A cada dia que passa a mais, a gente vive um dia a menos. A gente pode afirmar isso? Pode. Pode? Acho que sim. E por isso que entra também, que eu tenho certeza aí, com esse teu conjunto de perguntas aí, que você talvez, eu tenho quase certeza que você vai me perguntar mais ou menos sobre isso. A gente sempre precisa estar preocupado com a qualidade do nosso envelhecimento. E envelhecer hoje com qualidade é a nossa obrigatoriedade, né? E então, eu procuro, não sei se eu consigo não, mas eu procuro, acima de tudo, pegar as particularidades do indivíduo que chega até a mim. Como é que eu posso atender esse cara com as características que ele tem? E a idade, você tem que, às vezes, uma piada que eu posso brincar dentro de um... As pessoas falam nesse consultório que está um momento, mas eu acho que eu sempre tive isso, muito humanizado. Porque fisioterapia tem que ser humanizada. É muito mais do que o físico, cara. É muito mais do que, poxa, você abrir a porta para quem está, ou receber, quem está com uma dorzinha chata, quem está... Ninguém gosta de sentir dor. Vai levantar da cama para escovar os dentes, vai estar pensando o negócio, vai estar uma dorzinha ali, vai estar um negocinho chato, estica, dói. Então é importante você saber que a pessoa está aí pegando uma ajuda.
Então, a característica de cada paciente vai mudar em quê? Respondendo, vai mudar. É uma pessoa mais introspectiva, né? Chegou um cliente para mim, de uma outra cliente, sempre um vai indicando o outro, e que assim seja, né? Olha, Marcelo, esse paciente, ele é um pouco introspectivo, e realmente é. Aí ela usou uma coisa que é vergonhoso, que eu não conhecia, é vergonhoso. Olha, Marcelo, ele é um pouco low profile. Ele, né? Hoje em dia não, hoje em dia, vamos fazer uma foto? Vamos, eu já escutei da pessoa, pô, eu tava esperando a foto. Você acredita? Era o cara que é introspectivo, que não deixa de ser. E isso é uma forma verdadeiramente, não pode ser pré-estabelecido, não. É uma dinâmica que vai acontecendo. E aí você, às vezes, direciona, entra numa movimentação que você vai trazer mais um pouco de desconforto. Mas se você alongar um pouco mais, trazer naquele momento um desconforto, no decorrer do dia, ou dos dias, ou das horas, você pode trazer um alívio. E aí a fisioterapia vai montando uma estratégia de tratamento, né? Um dia você vai tirar a dor, um dia você vai funcionar, e outro dia você vai fortalecer para que tenha sempre funcionado e não tenha trabalhado com a dificuldade de ela retornar. Então, é ver a pessoa, o jeito dela, responder um pouco isso, tentar, muitas das vezes, segurar um pouco da euforia, né? Porque, às vezes, a euforia não é só porque o dia tá bonito, não. Porque tem as duas... Pode falar? Pode. Às vezes tem as duas faturas para pagar e fala assim, meu Deus do céu, eu vou tirar isso de letra, levar a vida de uma forma positiva, trazer para o paciente um melhor trabalho, e com tudo isso eu esqueci aquela dificuldade. Contas para pagar não é dificuldade, é dever. E com tudo isso eu consigo resolver o problema da conta para pagar. Então é ver o indivíduo como é que ele é fisicamente, um pouco interiormente, um pouco do psiquê, mas vê-lo de uma forma, como que ele está se apresentando ali, o que o meu trabalho pode dizer da idade, do peso, da cor. Se ele gosta de salgado ou doce, vai importar, mas não tanto. Se ele é um ser humano espírita, crente, católico ou ateu, não vai diferenciar muito. As características são mais anatômicas, são mais pessoal. E aquela empatia com que eu falei para o amigo é muito importante para com que o trabalho ainda consiga dar ainda mais certo. E você falou aqui, né, eu achei interessante, da importância hoje de você envelhecer bem, né? É um dever. E aí, um momento aqui para você compartilhar algumas dicas. Assim, quem está ouvindo a gente, pelo que você vê, porque você já pega as pessoas quando já está variado ali, né? Como, fazendo uma brincadeira, analogia aqui, quando a pessoa já deixou enferrujar ali, né, o equipamento dela, o corpo dela, não botou óleo onde devia, não cuidou, não fez isso. Então, assim, o que você percebe que poderia ser dicas para a pessoa envelhecer bem? Quais cuidados do dia a dia, hoje em dia, que a gente tem que ter, né, com o nível de consciência do que a gente já sabe sobre o corpo? Você acha que são importantes as pessoas colocarem na rotina dela para envelhecerem bem? Como dito antes, é a nossa obrigação tentar envelhecer com qualidade, porque, não sendo prolixo e bem direto, quando você pode fazer alguma coisa para ter menos dificuldade, seja tudo na vida é melhor, né? E hoje, essa condição da anti-age, né, do envelhecimento com qualidade, até porque tudo gira em torno disso. O que era disciplinar passou a multidisciplinar. E hoje a gente vive o multidisciplinar elevado pela 10ª potência, que são as situações integrativas. A medicina vive muito sobre isso. Eu fiz uma especialização na UERJ, que era há muito tempo atrás, já uns 8, 10 anos, que era sobre geriatria e gerontologia. E era uma turma fantástica. A UNAT, a parte de saúde da UERJ, ela tem essa especialização, que dentro da mesma turma tem médicos, tem fisioterapeutas, tem
dentistas, psicólogos, tudo direcionado ao idoso. A geriatria ela é inerente ao médico e a gerontologia ela é inerente a todos os outros profissionais multidisciplinares. E eu aprendi muito nessa especialização. Então, de uma forma geral, o que a gente muito ouve pode ser redundante, mas é verdade. Trazendo outro dado importante, científico, o indivíduo, ao se envelhecer, ele trabalhar a força, principalmente dos membros inferiores, ele atordoa vários tipos de demência, seja por Alzheimer, por proteínas amigdaloides, seja temporofrontal, várias alterações neurológicas que levam à redução cognitiva e de pensamento e sinapses neuronais. É comprovado que se for feito atividades de força nos membros inferiores, isso pode ser verdadeiramente bem reduzido. Se exercitar, a comida, eu terei o prazer de trazer aqui nutricionistas para a gente enaltecer mais esse bate-papo que são inerentes a eles. A água, é verdade, a hidratação. Eu faço isso, bebe um copo de água antes de você fazer qualquer coisa do dia. Primeiro que o nosso plasma, o nosso sangue fica mais fluido. A gente está falando de uma forma assim muito abrangente, né? Para não ficar muito profundo e as pessoas entenderem. Beber água. O tabagismo é uma coisa ruim. O uso de álcool, principalmente em excesso, é ruim. A falta de você se movimentar para com que a sua bomba propulsora contrátil, miocárdio, coração, como queira chamar, bata sem falência é melhor. Com isso, os vasos vão estar maiores. Vai facilitar uma coisa nobre que é o coração receber sangue, como rins, como cérebro, vitais para não faltar oxigenação. Uma cabeça boa. Embora a gente vivencie uma doença do século, que é a doença da cabeça, pessoas deprimidas, é sempre bom também tratar da cabeça. Então, o que se come, o que você pode fazer para retardar as dificuldades do envelhecimento pode ser feito. Nem que você faça com uso médico a ingesta de um polivitamínico, fazer um exame periódico para verificar se estruturas importantíssimas estão dentro da normalidade. A mulher dos seus hormônios, nós homens dos nossos hormônios, as pessoas que transpiram muito, que produzem a prática de atividade física com maior tempo, com maior intensidade, verificar se é o que leva o bom metabolismo a funcionar, que são íons positivos, se está com uma boa ingesta de sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio, para com que a gente consiga, como planta que somos, envelhecermos sem sofrer muito as intempéries, as condições nocivas de envelhecer. Então é se alimentar bem, ter uma cabeça boa, um ramo de amizade legal, porque eu posso finalizar essa sua indagação muito bem colocada, que nada, quer envelhecer com qualidade, tenta expelir tudo aquilo que faça prejuízo à sua paz. Procure sempre estar sem se desgastar, sem estar triste, sem estar deprimido, tenta trabalhar de forma up. Sol, quarto escuro não. Caminhada sim, mas se puder trotar, melhor. E aí você vai reduzir os efeitos deletérios do envelhecimento. Muito bom. Excelentes dicas. Cabeça aqui fica cheia de caraminholas, assim, pô, o que eu faço, o que eu ainda não faço, o que é importante dar mais atenção. Ué, Vitor, você acha que eu também não tenho a vontade de te perguntar
como você e a sua equipe fez um negócio desse tão bacana, cara. Você já viu esse quadro aqui sobre a vida? Sim. A arte existe porque a vida não basta. Temos que produzir, temos que estar em movimento. Só a vida, só a energia não basta. Vamos ajudar uns aos outros, vamos produzir. Vamos vir aqui num lugar desse fantástico e fazer o primeiro podcast da Astrefísio, espaço multifuncional, querida. Maneiro, Vamos muito embora, bom, poxa. Fico muito feliz de a Que gente estar bacana. fazendo aqui o Mas eu também. primeiro episódio. E me conta mais, assim, tem alguma dor ou sintoma que a maioria das pessoas ignora e que pode, e que é um erro, assim, muito comum que as pessoas cometem e que pode levar a algo mais grave ou que pode mascarar um problema mais grave? Toda dor é uma situação, né? Tem um ditado muito certo, o corpo avisa. Pegando um gancho na sua indagação anterior, hoje em dia, não é a contento não, tá? Mas hoje em dia as pessoas estão se prevenindo mais. Você falou assim, as pessoas só vão quando elas estão rateando e tal. A maioria delas sim. Mas já existe uma pequena proporção dentro da humanidade que ela se preocupa em prevenir. Porque, muito mais do que palavras, a melhor cura é a prevenção. Se você prevenir... Está aumentando, então. Você muito. A gente vê os bons da academia. Uma empresa grande de redes de academia, ontem um cliente, eu treinando com ele na esteira, ele falou, você viu? Essa rede, ela teve um aumento de 27% de praticantes. E entrando um pouquinho no meu mundo, a corrida de rua, ela triplicou. Donas de casa do lar saem para dar sua corrida. E aí eu não posso misturar as coisas, porque transforma. Ela já não quer mais comprar algo para sair, ela quer comprar um short para ela correr. Ela quer ter um tênis para ela correr. Maneiro isso. E isso aí, na verdade, é uma coisa que é muito importante. Então, essa prevenção é uma coisa muito importante. Isso é legal, só fazer esse comentário, Marcelo, que a gente está vivendo... Muita gente tem comentado, né, que a gente está vivendo um momento da era da saúde e do bem-estar, né? Sim. Tá na moda, né? Sim. Cuidar do corpo também sim. agora, né? Não queremos tudo funcionando bem? Fundamental. Ontem, acredito que de todos nós aqui, eu verifiquei que você, 8 horas da noite, estava em pleno funcionamento do seu trabalho. Como seria se Deus me livre e guarde e você não estivesse gozando de boas condições para isso? Mas aí entra uma outra coisa. Tem que ter uma força vital que impulsiona, um tesão, uma vontade, um desejo para funcionar bem. Todas as dores, elas são importantes serem valorizadas, mas eu acho que a coluna, voltando na danadinha da coluna, né, ela acomete muito a humanidade. Dores no pilar da coluna, talvez algumas características. O cara que é dentista, ele vai apresentar dores no seu conjunto de coluna superior, as cervicais. Outros que trabalham muito tempo sentado, pode no meio da coluna das torácicas. Outros que trabalham com muita impactação ou que são muito pesados no lombo, nas lombares. Então, o que eu posso deixar aqui verdadeiramente, sem querer dizer que isso seja desnecessário dizer, qualquer dor valorize. Não digo dor só física de você procurar um fisioterapeuta. Às vezes uma dor interna, né? Um estômago queimando. Toma um remédiozinho, um antidoácido. 2, 3 dias. Não está melhorando? Procura uma coisa para ver, para com que aquilo não se agrave, né? Eu tenho uma característica de sempre falar isso para as pessoas que eu trato. Procure, acima de tudo, se curar se prevenindo. Muito bom, muito bom. E aí vem a pergunta. Qual é o momento certo de procurar um fisioterapeuta? Já pode procurar na prevenção? E aí como é? Que tipo de trabalho a pessoa faz numa prevenção que as pessoas não sabem? Espera, naquele
primeiro momento do incômodo, da dor, tem um momento certo para buscar o fisioterapeuta? Se a pessoa tiver esse start dela e ela pegar um profissional diversificado nesse ponto, o que eu quero dizer com um profissional diversificado? Que você vai chegar lá com uma dor nas costas, mas você vai trabalhar o Vitor, o João como um todo, o ser humano como um todo. A especificidade ela está na coluna, mas você tem que trabalhar uma soltura do bumbum, do seu glúteo, porque a gente sabe que as alterações da coluna baixa estão ligadas à retenção, à falta de alongamento, à fragilidade, a não fortalecimento do bumbum, dos glúteos. Então, se você procurar ter essa parte de start preventivo e você ainda, não é da sorte de você ainda ter um profissional que te veja como um todo, por que eu não posso pegar o Vitor, que é um profissional da área de produção, faz tudo nesse sentido, e eu não posso, dentro de uma hora de fisioterapia, trabalhar o seu padrão ventilatório? Ah, como posso fazer isso? Um exemplo esdrúxulo. Posso comprimir um lado do seu tórax e pedir para você respirar rápido e profundo, porque você vai potencializar a entrada de ar dentro do outro lado. Posso inverter para com que se inverta isso. Eu posso trabalhar um pouco do seu equilíbrio também, porque reflexos miotáticos, propriocepção, receptores que vão trabalhar com maior defesa vão facilitar a você não ter dor na sua coluna. Então, se você quer ter um momento ideal para você procurar, seja qualquer tratamento, batemos na mesma tecla da prevenção. Não tem um horário certo, só que as pessoas, com certeza, concordo com a maioria, vai só quando está gritando, quando está sentindo um incômodo. Às vezes deixa sentir um incômodo até com maior tempo, tá? Você está sentindo isso há quanto tempo? Ah, tô assim há 2 semanas, mas tá horrível. Mas quanto? Mas, poxa, imagina se não tivesse horrível, né? E aí vem... Eu rio que eu tô nessa categoria aí. Entendeu? Deixa eu chegar e falar, cara, já começa a travar, não consegue jamais mexer. Mas você tem uma coisa muito bacana, tá? Idade cronológica. Sim. Você é um cara novo, né? Será que com 70 anos seria a mesma coisa? Talvez seria mais difícil. Não, e depois que você começa a sentir as primeiras, às vezes você começa a tomar mais consciência que não pode mais esperar, que tem que fazer a prevenção, né? Que é uma coisa que realmente, às vezes, até você começar a sentir a dor, você não tem talvez a consciência da importância. Né? Uma pergunta assim rápida que a gente você nem esperava por isso, inverter assim uma única coisa. Eu te pergunto, mas você não acha que um corpo com conjuntos de articulações e tal, ele não pode estar mais defendido, ainda mais com o passar do tempo, com o envelhecimento, se ele for fazer uma atividade dentro da piscina, se ele for nadar, se ele for respirar? O cara que fumou, se ele largar o tabagismo, começar a trabalhar a parte respiratória, soprando uma bola, fazendo natação, não é certo afirmar que essa estrutura, esse órgão, esse sistema não vai funcionar melhor? Com certeza. Não tem como não funcionar melhor, né? Com certeza. Ou que pelo menos empate, mas talvez na maioria das vezes não tenha déficit, entendeu? Muito bom. E conta pra gente como é que é o seu atendimento, assim, como é que funciona para quem ainda talvez não tenha ido no fisioterapeuta? A pessoa chega lá, você faz uma avaliação, a pessoa já vem, relata dor. Como é que é uma sessão de fisioterapia? A avaliação sempre tem que ter, até porque antes tem um bate-papo, né? Eu, quando vim para cá, falei, Vitor, me dá uma luz. Não, Marcelo, chegar lá tá fluindo. E realmente está fluindo de uma forma melhor que eu poderia imaginar, entendeu? Quando você recebe, o cliente ele já teve um contato com você pelo telefone, né? Por essas coisas horríveis que é a mensagem, né? É bom fazer todo mundo tem os seus tempos corridos, mas de vez em quando é bom fazer uma ligaçãozinha de vídeo, ver o outro lá e tal. Só se estiver nu não pode atender, ou tá com a mão na massa trabalhando não pode atender. Mas não tem uma receita de bolo não, sabia? Você vai estar atacando na queixa principal da pessoa, né? O que tem?
tem uma necessidade de trabalhar para deixar aquilo mais simétrico? Não. Como que eu posso começar? Né? Tem situações que eu começo alongando devagar, mas tem quadros álgicos que está tão álgico que eu preciso um pouco jogar uma cânfora, jogar um gelol, algo que possa relaxar um pouco mais esses músculos. Dores em coluna dá muita rigidez, a pessoa não se movimenta, dor em ombro também. Então, como que pode ser uma sessão de fisioterapia? O mais diversificado possível a cada sessão. Principalmente se eu tiver 10 contatos com você, né? O legal é você chegar lá e não saber o que você vai fazer coisas inerentes, né? Que vai trabalhar com o teu caso e que você possa diversificar. Porque nunca é uma conduta só, né? Por isso que é bom um profissional da área, seja lá qual for, ter vários cursos, várias pegadas, né? Você ter vários métodos para se tratar uma coluna, por um exemplo. E aí você vai fazendo aquela miscelânea, você vai fazendo aquela mesclagem e vai se formando uma sessão de fisioterapia. Para eu, Marcelo, é assim que funciona. Uma história prévia do cliente, a avaliação tem que existir. Eu sempre costumo dizer que eu não cobro uma avaliação. A gente já vai fazer uma primeira sessão. Eu sempre falo isso para os meus clientes. A gente vai fazer uma sessão de primeira. Por quê? Porque o indivíduo vai conhecer a minha metodologia. Até porque as pessoas falam para mim, você tem um trabalho diferente. Não tem trabalho diferente nenhum, não. Se tiver necessidade de mexer com a mão, tem que mexer com a mão, porque é fisioterapia. E muitas das vezes alguns colegas, eu não posso afirmar isso, trabalham com muito eletro, não coloca o indivíduo no espelho para ver uma postura, não pendura o ser humano, seja lá o que for, numa corda, num TRX, numa barra, para com que ele tire um pouco das pressões de todo o seu corpo. Então, uma sessão de fisioterapia ela é muito ampla, diversificada e a gente não consegue saber. Às vezes você, o fulano vai vir aqui, eu vou trabalhar com ele da mesma... Marcelo, aquela dor que eu tava eu melhorei, mas aí começou, não sei porquê, uma dorzinha aqui. Mudou. Passa para outro lado, mudou né? tudo, mudou tudo. E é legal que você já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, que era quais técnicas e metodologia você utiliza, e você já respondeu que é uma gama, né? Você faz uma avaliação ali e vai sentindo na hora, né? Você tem alguma filosofia, assim, alguma crença que guia seu trabalho como fisioterapeuta? Total. A gente não está falando aqui de crença e de credo. A gente está falando com uma conexão no divino que o outro pode ter com uma pedra, que o outro pode ter com uma montanha. Eu acho, não posso me autoclassificar, que eu tenho uma conexão com o divino. Tanto que eu, sem querer, tudo na minha vida profissional foi sem querer. Tudo na minha vida foi completamente... E saiu um slogan, eu acho que numa postagem, alguma coisa, sobre toca a mão, cura. Sim. E os meus pacientes, rapaz, eles viram pra mim e falam assim, bom dia, toca a mão, cura, aquilo ali é meio... Cara, posso falar a verdade? Aquilo já é meio caminho andado, porque ele tá entrando lá confiante. E eu tenho a certeza uma ova, eu quero o desejo de eu realmente tocar a mão e curar. Então, se tem alguma crença, alguma filosofia, não tem não. Mas é sempre estar conectado nesse sistema, né? Vem um arcabouço, né? Quanto mais a gente puder ter cursos, né? A profissão mudou muito, né, Vitor? Hoje em dia muita coisa online, né? Você faz um curso superior, eu não estou criticando. Você faz um curso superior EAD à distância, não é a mesma coisa do que um profissional da área de saúde estar dentro de um anatômico mexendo. Eu na universidade eu fui por prova interna monitor de anatomia por 3 períodos, 1 ano e meio. Eu já ganhava dinheiro com aquilo. Eu pegava 2, 3, 4 alunos de odontologia e de medicina, eu tinha acesso ao anatômico e eles adoravam. Eu pegava uma peça e aquilo ali, de peito aberto, como se fosse 20, 30 reais de cada um,
me fazia voltar para casa com R$ 100, eu voltava para casa milionário. Entende? Então, essa capacidade é muito importante de você ter uma ligação com uma coisa com que você acredita, mas, acima de tudo, tem que ter um embasamento científico. Fazer vários cursos da profissão que talvez em um outro dia a gente vá conversar aqui. Um curso de Mulligan, que ele trabalha um pouco a compensação de movimentos acessórios, que é movimentos curtos. Um CABAD, ou seja, um FNP, que é uma facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é usado muito por neuropata. Você precisa trabalhar em movimentos ortogonais, devolver movimentos não fisiológicos. Então, o cara entra numa sessão não fazendo isso, e ele sai fazendo isso. Então, você tem uma conexão com o divino, mas você tem um aporte teórico daquilo, um pouquinho de cada coisa, mas que tu voltas a ter uma conexão, uma filosofia, seja ela, como dito aqui antes, qual for, uma coisa que você acredite. Legal, muito bom. E hoje, quem são, assim, você tem suas referências na área da saúde, do bem-estar, da fisioterapia? Tem algum nome ou nomes, ou pessoas, ou organizações que sejam referência para você nessa área? Várias. Professores antigos, né, que ainda de forma antiga lecionam, né, Henrique Bongarden, né, eu tive professores de fisiologia e de anatomia que eu acho que, voltando lá atrás, né, porque é uma coisa muito esmiuçada, me fizeram gostar da minha profissão, né? Professor de anatomia que subia na mesa. O homem, quando aprende anatomia, ele reina como vida. Tudo aquilo que se junta se anastomosa, tudo aquilo que se separa se dicotomiza. Isso aqui é a prova que eu estou te dando, que eu nunca esqueci daquele ensinamento. Não a conheço pessoalmente, mas tem uma professora PhD, inclusive seria um prazer no futuro breve ter aqui, que é a Dani Mello. Então, quem quiser, eu não a conheço pessoalmente. Ela é uma professora que ela é concursada do Exército Brasileiro e ela direciona várias pesquisas, mas várias, uma mulher altamente inteligente, capaz e que passa com prazer aquilo que a gente sente vontade de ver um podcast dela, uma colocação. Ela trabalha muito com a parte termodiagnóstica, que é uma coisa que hoje em dia times de futebol estão fazendo muito, uma máquina fotográfica. O que é essa Análise termodiagnóstica? Ela faz o seguinte, grossamente, ela vai colocar sinais em um grupo muscular dizendo que aquela fibra muscular, aquela estrutura, ela pode ser lesionada se não tiver atenção para isso. E essa professora também, a Dani Mello, que inclusive o Instagram dela, quem quiser entre lá e veja, ela também trabalha muito com uma coisa importante, que é a importância da hidratação. Ela ela está colocando na prática estudos sobre a hidratação pela saliva. Ela já tem mecanismo de dizer que um atleta de alta performance, ele possui mais ou menos necessidade de sódio pela língua, como se fosse uma mensuração. E todos. A internet, ela ainda nos traz coisas boas, tá? De você, às vezes, navegar, cair num perfil de uma pessoa que você vê que é séria, que ela está pesquisando, está falando aquilo como propriedade, com base que, infelizmente, a gente vê também coisas absurdas, né? Então, quando tem uma pessoa que ela te motiva a você estudar mais, a você ter uma maior vontade de pesquisa e colocar aquilo na prática porque vai dar certo, aquela pessoa fica como uma referência para você. Eu tenho várias pessoas com que atletas que não são profissionais, mas que são amadores, né?
eu fiquei muito feliz. Tive uma corrida agora grande de montanha, corridas de 75, de 100 quilômetros, de 42 quilômetros, de 21 quilômetros. Eu já fiz todas essas distâncias. E as pessoas que se trataram comigo lá, grande parte conseguiram ir ao pódio. E eu posso afirmar que aquela pessoa é uma pessoa com que eu me inspiro, que me motiva também. Muito legal. Entendeu? E falando em inspiração também, o que você deixaria de dica? Qual conselho você daria para quem também está escutando e tem vontade de ingressar no mundo da fisioterapia? O que eu aprendi também na universidade pelo um professor, Alexandre Araújo. Olha que coisa bacana. Ter sempre um holofote apontado para você. Porque quando você sai de uma universidade, você não é conhecido no mercado. Então você tem que dizer de todas as formas, eu estou aqui, eu sou fisioterapeuta. Eu hoje em dia não, mas hoje em dia sim. Se eu entrar num elevador e eu ter a possibilidade de entrar para o outro ser alguém que eu não conheço e dizer para ele que eu sou fisioterapeuta e chamá-lo para ele conhecer o meu trabalho, eu vou fazer com o maior prazer de imediato e meio que de forma natural. Porque quem sai hoje em dia de uma universidade tem, se eu mato 5, tem 150 mil leões para matar por dia. Porque não é conhecido. Então, vender uma mão de obra que seja justa para com que comece a ser positivo. Eu sempre vendi verdadeiramente a minha mão de obra justa, abaixo do mercado. Por quê? Primeiro que é bom você ter contato 5 vezes com o indivíduo que ter 3. O prognóstico, o resultado, a fidelização, tudo vai ser melhor quando a gente tiver mais, né? Eu acredito que quando você tenha feito o seu primeiro podcast, a sua primeira produção, você não tenha tido o feeling. Você teve a vontade, mas você não teve o feeling. Você não teve o senso perspicaz de você fazer ainda melhor. Então, a dica é estudar, cara. Não tem outra forma de você tentar consertar um joelho se você não entender do que é feito o joelho. Como que ele é normal, fisiologicamente? O que está acontecendo com o joelho agora, fisiopatológico, para você consertar? Então você tem que ter, acima de tudo, um conhecimento, que seja pequeno, que vai para médio, que vai para grande, para com que você consiga. Então, verdadeiramente estudar. A internet ajuda muito. Eu saía com o Tratado de Medicina Interna, por exemplo, do Guyton, que é um livro que todos os profissionais da saúde precisam ter contato. Eu saía com várias xerox. A senhora minha avó, a senhora minha mãe, não tinham condições na época de me dar um livro desse. E hoje no meu consultório eu tenho a última edição, foi um presente com que eu quis me dar. Então, hoje é muito mais fácil, né? Hoje você pode pesquisar esse livro em todos os capítulos, embora seja chato, né, Vitor? Você não vai pegar o papel, você não vai sentir o cheiro do livro, você vai ficar numa tela e tal, eu sei que o mundo é desse. Então, tá sempre ao lado de pessoas que estão fazendo a profissão, se preparar. Chegou um cara com dor no braço, tenta resolver a dor do braço. Mas como você vai estar melhorando isso? Dizendo que você está ali, dizendo que você tem essa profissão e dizendo que você, teórica e praticamente, você está preparado para tentar ajudá-lo, né? E está sempre no holofote. Sempre, tô aqui. Uma coisa que eu não faço. Uma coisa que a minha gama de pacientes são sempre um ajudando pelo outro. Eu não tenho, assim, muito. Tenho visto isso agora com a evolução do neomundo, da necessidade que a gente vive, entendeu? Sim. É isso. E tem, Marcelo, tem alguma curiosidade, algum perrengue, alguma história engraçada, sem precisar citar nomes, assim, que você já tenha vivido aí nesses 25 anos de fisioterapia? Vários.
perguntar uma coisa aqui para você. Você acha porque ser vivente, né? Um ser vivente. Você acha que ninguém solta pum fazendo fisioterapia? É claro. E aí volta aquela condição da particularidade de cada um. O senhorzinho lá, mais conservado, pelo amor de Deus, desculpa. Que desculpa nada, graças a Deus, tá vivo, vai estar soltando pum, pô. Porque quando você precisa liberar as costas, você tem que tentar, né, encurtar e tal, né? Você tem que fazer manobra e tal, então solta pum. A movimentação acaba gerando isso. Acaba gerando um gásinho dali que parará piriri. Tem várias situações inusitadas aí que a gente vivencia no trabalho. O paciente saindo da maca, ele acha que quase se estabaca, ainda tem 10 metros de maca para um lado, ele pensa que vai se estabacar. Situações que ele troca, né? Eu sou muito tagarela com os meus pacientes, mas eu escuto muito também. A fisioterapia é uma profissão que ela é bacana porque você bota para fora também outras alegrias e outras mazelas, né? Poxa, não fala que vai acontecer isso. Claro que fala. A energia vem de dentro. Vou fazer o podcast mesmo lá. Tô bastante ansioso. Não vejo a hora de chegar na Jabuticaba, de fazer aquele podcast. Tem que falar, pô. Não vou falar não, que eu não sei o que é lá, entendeu? Então tem várias situações inusitadas para isso. Mas eu acho que o ato de soltar gases assim, dia a dia, é bem frequente. A pessoa não espera, né? Para você já tá meio acostumado, mas a pessoa acaba sendo uma coisa... Será que a pessoa fica tentando não soltar? Deve ficar, né? Deve ficar ali constipada, ali tentando, mas não tem jeito. É capaz, né? É capaz. É muito interessante, assim, escutar esse lado, né? São as vivências mesmo da profissão. Né? Acontece sempre. Isso que Uma faz história. cada dia ficar dinâmico. E eu imagino que tenha muito perfil também de cliente diferente, né? Deve ter os clientes mais reservados, que não falam muito, outros que quase transformam numa sessão de terapia, conversam mais, uns que falam do dia a dia, futebol, política, tem de tudo, assim, o papo tudo. Ali, tem gente que gosta de aproveitar também para resenhar e trocar ideia. Tudo. A situação mais complexa que eu vivi há pouco tempo foi um petista do brabo, encontrando no mesmo horário com um bolsonarista. Eu sou apolítico, eu não entendo de política e eu não discuto política. Eu não tenho conhecimento para falar sobre política. Isso é legal ouvir, né? Você atende todo mundo. E teu foco é na dor, né? E um falando que o fulano de tal é maravilhoso e eu tô vendo que o outro já está se movimentando. Mas foi nítido. E eu tento colocar e a vontade que eu tenho é pegar aí um som, mudar de assunto, parará, periri. Agora, também tem uma situação da pessoa preferir relaxar um pouco e você respeitar esse espaço da pessoa, né? Uma coisa que eu sempre procuro fazer dentro das minhas sessões é um momento de relaxamento. Massoterapia, oxigenação muscular, toque, como queira chamar, é muito importante. Principalmente se for uma sessão que tenha gerado um pouco de incômodo doloroso. O cara saiu de um gesso, está todo duro. O cara fez uma cirurgia, está indo lá para o pós-operatório, preocupado. Então eu acho que uma massoterapia, uma terapia de mão, principalmente em dorso, a coluna alta, que relaxa, um toque nos pés para você poder relaxar aquelas terminações nervosas. Tá aí, vou começar a mexer nas orelhas dos meus pacientes, no pavilhão auricular, que eu nunca mexi. Os olhinhos puxados lá, os orientais, valorizam muito a aureloterapia e tal, então sim, é interessante. Eu, às vezes, quando me submeto a fazer algum trabalho de massoterapia, que eu adoro, eu sento lá, eu faço uma coisa meio... Eu já tive boas experiências ruins. Eu sento lá, se tiver uma plaquinha que tenha massoterapia, que eu vou ficar ali 50, 60 minutos, alguém me massageando, eu sendo uma esponja, me apertando,
E agora eu tenho tido dificuldade do treino, que é o meu hobby, né? Fazer força, treinar, corrida, triatlon é a minha vontade, né? Eu gosto de cachaça, tá? Eu não te falei não, eu sou cachaceiro. Eu adoro cachaça mesmo. Não é o uísque e a vodka, é a cachaça. Eu ganho né? Ontem eu ganhei uma cachaça gostosa pra caramba, né? Tem um rodízio, eu quero chamar até a equipe aqui pra gente fazer, que seja lá em casa ou qualquer lugar, um rodízio de cachaças de Minas Gerais. Então, o que acontece? Eu procuro sempre diversificar e tento sempre colocar um pouco a mão na condição e tentando levar essa capacidade diversificada. E essas características são muito importantes e elas devem ser respeitadas. O cara que chega falando pouco, você fala um pouco e tá. E às vezes ele quer falar muito. O paciente às vezes quer falar muito. O paciente às vezes... Uma coisa que eu tenho para mim, fechando, embora fuja um pouco da pergunta, não sei por quê, não é juntar muito cônjuge no mesmo horário. Irmão, irmã, vai no outro horário. Esposo, esposa, vai, porque eu trabalho muito com essa gama de atender marido e mulher, esposo, cônjuge, né? O que é isso? Porque a pessoa fica retraída, né? Uma vez que o trabalho tem que ser muito sério, a fisioterapia, ela, embora você não tenha entrado nessa questão, que eu acho que valoriza o profissional, é o respeito ao outro, né? A pessoa sabe quando um toque ele está sendo despretensioso ou quando não, né? Você pode, mulher, homem, verde, azul, amarelo, meter a mão lá dentro do cóccix, tracionar aquele cóccix, tirar a pressão, mas de forma respeitosa e tal. Eu tenho uma gama no meu trabalho de muitas fisioterapias reabilitativas estéticas. E eu sempre quis botar o marido lá. O senhor fica aqui na cadeira. Não, o senhor foi muito bem recomendado e tal, parará, peri. Mas certamente eu acho que a esposa deve passar depois um feedback, né? Porque independente do trabalho, independente da vida lúdica que você leve, o nosso trabalho é uma coisa que tem que ser feita com muita cautela. E para quem trabalha com mão, por que eu entrei nessa questão? Porque quem trabalha com mão, Vitor, quem trabalha com toque no corpo, templo do outro, é muito importante. Eu já vi pessoas chegar para mim fazer fisioterapia, eu sou aversivo a toque. E aí você vai tentando, ganhando, e você vê que no final de uma terapia, 20%, 15% no final, você pode potencializar o seu trabalho, massageando o esternocleido, um pescoço, tracionando, trabalhando mais próximo. Às vezes a pessoa não tem o toque, não tem aquele, né? Eu acho que um abraço de um amigo é uma coisa fervorosa. Então, é isso, respeitar as particularidades de cada um e tentar avançar o máximo que se pode. É assim que se faz. Eu faço. E conta um pouquinho, assim, um momento de curiosidade nesse setor que você faz corrida, que você gosta de treinar, né? Como é que é a sua rotina de cuidados, assim? O que você faz? Você adotou aí a corrida como teu esporte? Sim. Quando você fala que você treina, é o quê? Academia, musculação? O que você faz um pouquinho de cuidado com o corpo? Agora, tô um pouco afastado das atividades aeróbicas, correr, pedalar, nadar, por alguns motivos. Primeiro que hoje, inclusive, tem 5 meses, no dia 9 de dezembro, eu me submeti a uma artroscopia de ombro. Para quem não sabe, uma intervenção pouco invasiva, que o médico faz uma costura do tendão. Eu tive um rompimento total de uma estrutura chamada supraespinhoso, que faz essa movimentação aqui no braço. Dentro da fisioterapia não existe como você reabilitar uma corda que arrebentou. Se o exame vem trazendo uma pequena ruptura, beleza, mas quando está completamente fora, Tentou mesmo, cortou ali, não tem como. Então eu estou tendo muito ênfase na parte da musculação, porque antes de ser corredor eu era muito forte, eu era rato de academia. Eu era rato de uma coisa que não existe mais, que é a ginástica localizada. Aquele halterzinho, né? Na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo. Saudoso 2. Nem tenho mais contato com esses amigos. Enzo Conventura
e Flávio eram 2. Então eu fazia 2 aulas de ginástica localizada. Na ginástica localizada raiz, Vitor, que as meninas faziam flexão e barra e os meninos faziam 4 apoios. Então é tentar sempre fazer uma coisa mantendo contato com aquilo. Não adianta fazer, independente da escola, independente do profissional que lhe acompanha, você não tem como fazer 2 vezes por semana intenso corrida e ficar 5 sem fazer. Porque é comprovado, é lógico que se você fizer 4 vezes pouquinho, você vai ter maior costume, vai ter um espaço mais fidedigno e com melhor resultado. Ratificando, repetindo. Se você tiver 2 horas na semana para fazer atividade física, não faça 2 de uma, faça 4 de 30 minutos, entende? Entendo. Você tem boa que dica, ter né, para quem tá ouvindo. muita boa dica, principalmente para corrida. Principalmente para corrida. Às vezes a pessoa acha que, não, vou lá, vou dar meu máximo, e às vezes pode não ser o melhor caminho, né? Aí entra uma outra colocação que é a batata. Olha que coisa interessante que a gente vai colocar aqui. 70%, que não seja 80%, de treinamentos dos profissionais de alta performance e atletas de elite são feitos em baixo limiar de intensidade. Correr devagar, sim. Correr devagar, ela otimiza o recrutamento cardiorrespiratório e potencializa. O que eu quero dizer com isso? Quem corre devagar mais vezes acostuma mais a estrutura, ao corpo, àquela atividade. Vão ter que ter treinamentos de intensidade, sim. Tiros, não vem ao caso. Fartleks, contra-relógio, o nome já diz, é você e o relógio. Peixe pela boca, né? Não consegue, tem só 30 segundos para, né? Um treino, eu não sei se você já se submeteu. Eu acho que você tem uma pegada muito de equilíbrio. Você não gosta de skate surf? Eu pratico canoa havaiana. Canoa havaiana, porque você muitas das vezes já chegou com o teu remo para fazer fisioterapia comigo, né? E você tem esse estereótipo, né, de um country assim, né? Inclusive foi o que eu te falei ontem. Esse cabelo que você cortou ficou... Ô, Vitor, rapaz, ficou... João, você vê a qualidade. Primeiro que ele tem uma barba cheia, ele pode... Não ficou mais bonito que já é? O Vitão meteu um corte de cabelo que eu falei assim, nossa senhora, irmão. Estilo total. Ficou bonito pra cacete, meu parceiro. Ficou. Então é diversificar o treino, mas sempre para menos. Fazer mais. Para menos. Mas respondendo, eu já fiz corridas de 5 km. Que bacana. Gostei. Que bacana. E pode continuar fazendo. As corridas... Mesmo com a minha situação de eu ter uma hérnia aqui? Mesmo. Porque se você vir com um trabalho, isso não é conversa de boi dormir, não, ditado, né? Um garjão popular. Tudo é o cuidado, a rotina. A descompressão, né? O calçado é muito importante. Embora antigamente não existia calçados com qualidade. Hoje a indústria de calçados, né, é fantástica para verdadeiramente dissipar sobrecargas que desde o calcânio vai para a tíbia e que vai chegar no seu quadril e certamente no pilar da sua coluna. Mas se você alongar, se você manter, são 2 binômios que eu vou falar agora. Se você alongar e você manter o que segura o arcabouço esquelético, que é o músculo forte, você vai minimizar esses efeitos deletérios, né? Quando você faz atividade o alongamento é muito particular, tem muita gente que defende, mas uma coisa mais unânime é o fortalecimento. Ele corrobora para com que você tenha menos condições de se lesionar. E aí você tem essa hérnia, você pode manter posições, né, de reeducação postural global ou neuromuscular mais profunda tendínea, movimentos que vai liberar aquele disco que, entre aspas, está comprimido entre um corpo e outro. Como eu falei antigamente, sem querer, sem pretensão, se pendurar. A corrida impacta muito.
Então, na verdade, é possível sim. Talvez mais na areia, talvez com calçado mais propício, ou talvez voltar na esteira com um plano inclinado, vai ser mais difícil cardiorrespiratoriamente e motor também falando, porque você vai ter que desenvolver mais forças, mais joule. Mas a biomecânica nos comprova que se você fizer um plano mais inclinado, você vai ter redução da impactação. E para fechar isso é grande. Parece que a estatística diz que uma maratona, 42 quilômetros, chega a dissipar até 4 toneladas, ou seja, uma impactação de até 4.000 quilos nas nossas articulações. Ano passado, amigo, oficiais, 2024 eu fiz 11 maratonas oficiais. 11 maratonas só em 2024. Quase uma por mês. A ideia era essa. A ideia era essa. Eu e o meu grande pacer, que ele não pode fazer essa, que é o meu vira-lata, Jack Snow. Aquele ali é o melhor parceiro para correr. Mas ele faz a maratona contigo, não? Ano passado, ele faz o treino. Faz a maratona. Faz a Ano maratona? passado ele deve ter feito mais 3 maratonas. É mesmo? Caramba. Interessante. O bichano veio para correr. Tudo começou também com uma capacidade de começar a correr, ele foi gostando, sempre respeitando também. Claro. Deixando uma deixa importante aqui. As pessoas crescem muito com a corrida com seus pets, sempre respeitando o animal, temperatura do chão, hidratação, isso é fundamental. Legal. E qualquer esforço dele para. Legal. É irracional. Não Sim. pode ficar dando tranco em coleira, porque você não sabe se está, né? Sim. Mas o meu cachorro me ajuda muito aos meus treinos. Ainda mais agora que eu estou num destreino danado. Vamos correr, aí quando ele já pula e já praticamente entra na coleira, porque até tem a coleira do passeio e a coleira de correr. Sim. Quando eu boto a coleira de correr... Ele fica super feliz. Do hall de casa até lá é muito tranco. Aí quando entra na pista, ele vai que vai. E é uma situação que me deixa muito feliz. Às vezes eu falo, vamos filho, leva o papai. E ele entende. Eu estou muito menos sedentário graças ao Jack. Muito legal. Entendeu? Muito legal. Muito legal. E Marcelo, conta, para quem quiser conhecer o seu trabalho, como é que faz? Pode marcar? Te chama por onde? Onde que está a Astrefísio? Conta aqui um pouquinho pra gente, para quem está interessado em conhecer mais, trocar com você, ser atendido por você, como é que pode fazer? Com a Astrefísio, eu agora estou muito reduzido, ainda estou fazendo, né? Inclusive essa paciente com que eu falei no início do quadro clínico dela, dando abordagem domiciliar. Existem pacientes que preferem, não por condições clínicas, mas por vontade e comodidade, ser atendido em seu domicílio. Eu acho que mesmo sendo uma pessoa que tem essa preocupação de tentar botar uma clínica nas costas e levar para a casa do paciente, não é a mesma coisa de você ter um espaço físico, tá? A Astrefísio fica num lugar muito de fácil acesso, ela fica próxima a Cinelândia, no centro do Rio. Posso até deixar aqui o endereço, né? Deixa, por favor. Na rua Senador Dantas, 75, sala ou cubículo, como vocês queiram, né? Porque o objetivo é pegarmos a Astrefísio e aumentar aí 5 vezes mais, entendeu? Para em vez de ter um fisioterapeuta e 2 pacientes sendo tratados, ter 50 mil lá. Tem que tratar, o povo tem que fazer fisioterapia. Fisioterapia verdadeiramente melhora a qualidade do indivíduo, seja ele qual for. Legal. Não tem como. Pela minha rede social... Lá na Senador Dantas, você falou Cinelândia, perto do metrô da cidade, dá para ir? Muito perto. Metrô, pode ir? Muito perto. Eu acho que não tem diferença. Deve ter por alguns pequenos metros. Tanto quem solta na Carioca, quanto quem solta na Cinelândia... Consegue chegar das duas formas? Consegue chegar. Uber existe no dia de semana o atendimento que pode ser feito de carro, cliente indo, porque tem 2 estacionamentos na rua. Legal. Né? Legal. E sábado, que é um dia muito peculiar para alguns pacientes. Eu tenho pacientes que só são atendidos no sábado. Né? E se você
bobear, a palavra certa é mesmo. Ah, eu posso ir domingo para o senhor me atender também. Aí como você vai estar lá domingo? Ah, você está atendendo domingo? Pô, eu não pude ir lá. Aí você acaba, tem que ter um dia também, eu acho que até para reciclar o trabalho, você dá um respiro, né? Mas sábado também, quem quer ir de carro, como o centro do Rio é mais tranquilo, fica mais fácil para estacionar. E pela minha rede social, Astrifísio, _oficial, é uma rede que eu fiz mais ou menos direcionada, mas eu acabo postando muita coisa pessoal minha lá. Eu tive um amigo que me ajudou a fazer esse Instagram e ele falou assim comigo: Marcelo, não, você está muito enjaulado, coloca um pouco mais da sua vida pessoal e um pouco da particular até onde possa ir. E eu consegui uma boa mesclagem. Às vezes você pode, no seu perfil profissional, dizer que você está tomando um suco de carambola e que é gostoso, né? Que você nunca subiu numa prancha de bodyboard, mas você pode botar no teu perfil pessoal, né? É claro que algumas palhaçadas inerentes à minha forma de ser, personalidade, é bom você filtrar e deixar lá só no Astrifísio, sem o underline oficial, que eu tenho esses dois. Legal, Marcelo. E para fechar, se você tivesse que dar um único conselho para quem está sentindo dor, qual conselho seria esse? Trate-se. Previna-se. Nada vale uma dor, né? A gente vai bater na mesma tecla. Nada vale aquilo que retire a nossa paz. Isso de uma forma ampla, tá? Eu venho aprendendo isso num ciclo de amigos, até mesmo dentro de uma condição familiar. A nossa energia vital verdadeiramente é muito importante. Isso vai lhes trazer uma tranquilidade para você desenvolver todas as suas outras tarefas muito legais. Então, sentiu qualquer incômodo, trate. Afaste tudo aquilo, quando possível for, de que não está lhe fazendo bem. E uma dor não é só para você procurar um fisioterapeuta. É para tentar melhorar um pouco a sua ergonomia de trabalho. Não é isso? Muito legal. Né? E, que me permite o comentário, essa poltrona aqui, ela é confortável pra caramba, hein, Vitor Melo? Essa daqui dá vontade de fazer um podcast a cada semana, porque aqui bom. Você fica bem, bem confortável. Vamos fazer. É verdade, pô. É isso, é sempre você tentar resolver os problemas, principalmente do corpo. O teu carro deu problema lá no amortecedor, você compra uma peça nova de ferro e repõe. O nosso joelho, a nossa perna, não. Tem que tentar esticar, tem que tentar fazer o que tiver que ser feito. Se previna. Qual é a melhor coisa para evitar a dor? Tentar não sentir essa dor, entendeu? Numa acupuntura, que não é a minha formação, não entendo, não tenho vontade de trabalhar com isso. Num colega, que eu tenho vários, que mobiliza mais o tecido ósseo, um osteopata, eu também não tenho essa formação e também não desejo, né? Eu acho que tudo aquilo, finalizando, que você for melhorar, que você for buscar para melhorar a dor, qual é a melhor condição de você se tratar? Fazer de tudo para não sentir dor. A matéria tem que estar bem, tem que estar legal, porque senão você fica chateado. Tá com dor na perna? Pô, vai ficar chato, entendeu? Tem que procurar. É isso que eu acho que é a melhor forma de você não ter dor, é procurar não ter dor. Marcelo, sensacional. Você achou? Achei. Mas eu fiquei muito nervoso, não fiquei não? Não, acho que não transpareceu aqui não. Conseguiu? Consegui? Conseguiu passar batido, tranquilo, João, com a sua experiência, deu pra ir, cara? Tá ótimo, cara, maravilhoso. Sério mesmo? Eu nunca fiz isso na minha vida. Olha aí. Eu nunca tinha feito bem, isso. Começou muito bem. Parece que já fez. Não, mas começou muito eu te falei verdadeiramente. Não pareceu que você estava nervoso, Vocês sabem fazer aqui a ferramenta. Eu fiquei feliz, inclusive, com esse bate-papo que a gente teve aqui, cara. Legal. Muito legal. Também fiquei muito feliz. Foi muito legal conhecer mais do seu trabalho, da sua trajetória, saber como é que você trabalha. E, além disso, você deu várias dicas aqui, vários pontos que servem, que enquanto eu mesmo estava ouvindo, eu estava falando, caraca, isso aqui eu posso aplicar, isso aqui vai ajudar
a envelhecer de forma mais saudável. Sempre Então, assim, cara. obrigado, Marcelo. Foi muito rico aqui, cara. Valeu. O agradecimento, né? Não é uma troca de dizeres, né? Mas o agradecimento aqui é super recíproco, até pela não só experiência, sensação que me causou, né? Hoje eu já tive contato com 2 pacientes e cheguei lá com muita força vital, mas agora os que eu vou... Alô, Marcos Vinícius, você que é o próximo, eu vou te atender ainda mais com vontade do que eu sempre atendi. Isso aqui foi fantástico para mim, cara. Ah, que bom. Foi muito legal, Que eu bom. sou muito agradecido. Mas acima de tudo a você e a sua equipe, cara, muito legal. Talvez isso tenha sido o grande diferencial de eu ter conseguido botar um pouquinho da minha experiência para fora aqui para as pessoas, mas eu ter até para vocês trago essa experiência de um cara novato, verde, que nunca tinha feito isso. Eu só tenho que agradecer aqui, Vitor. Obrigado, Muito Marcelo. obrigado, tá, meu Foi amigo? ótimo, cara. Muito Fico obrigado feliz. mesmo. Foi muito bom. Vamos que vamos. É isso. Toca, mão, cura. É isso aí. Vamos para cima. Acompanhe aí nas redes. Valeu. Obrigado.